Boa, boa, boa. Estamos de volta. Agora, para a gente concluir essa primeira parte de introdução, é importante você entender que nós jogamos um jogo de batalha naval aqui, sabe? Que você fala assim, ó, aqui, pá, explode, acertei o seu navio. Você já jogou batalha naval, mas esse é o objetivo, tá? Ou seja, você tem aqui, ó, colunas, linhas. Então, eu estou vendo Jesus. Aonde que Jesus está? Ele está na linha 4, coluna C. Então, Jesus está em C4. Então, acerta o C4, bum, acertei o barco de Jesus. Então, o que eu quero mostrar para você aqui agora é, vamos supor que eu adicionei aqui só para a gente brincar e manipular, tá? Não tem nenhum objetivo final nisso. Se eu fizer aqui, ele tem opções de você correlacionar esses dados. Então, se eu apertar igual e escrever C4, olha, ele já achou Jesus. Se você estava procurando Jesus, olha só, sua vida acaba de mudar. Então, nós temos aqui. Então, eu quero, ao invés de encontrar Jesus, eu quero encontrar diretamente o Espírito Santo, certo? Então, eu tenho que falar com quem? C2. Enter. Encontrei o Espírito Santo. Ou seja, ele falou que assim, eu quero que você coloque nesse quadradinho o mesmo conteúdo que está em C2, certo? Ou da mesma forma, você pode clicar igual, vir com o seu mouse, clica aqui, ele já colocou C2, Enter. Ou seja, o grande ponto do Excel, quando a gente fala perdão, do Sheets, quando nós falamos de manipulação de dados, é que agora você tem total condições de ficar correlacionando esses dados. Então, se eu quero no meu relatório, fala assim, onde ele mora, certo? Você vai escrever Jesus, que é o bairro onde ele mora? Não, você vai colocar igual. Aí você vem até aqui, ó, clica aqui, ó. Olha, tá abertinho. E você clica em Jesus. E ele falou o seguinte, então, procure na base de dados, que é o nome que está por aqui. Aí ele coloca isso aqui para dizer que agora sim vai vir a informação. C4, quando dou Enter, aparece Jesus. Então, o que que é interessante a gente observar a partir disso, tá bom? Que se eu quiser trazer as mesmas informações, colei aqui só o cabeçalho para a gente ter a mesma base, tá bom? Eu quero aqui que venha a informação de Carol. Onde está o endereço de Carol? Em Rua Já. Quando eu pego e arrasto isso para o ladinho aqui, ó, eu cliquei nessa bolinha, ó, em nenhum lugar aparece a cruzinha. Quando eu venho aqui, ela aparece. Eu clico e puxo, puxo, puxo. O que que ele fez? Já apareceu. Já deu 60 e exatamente os mesmos dados que estão lá. Mas eles são de fato um dado escrito? Carol é escrito. Veja aqui em cima, ó. Carol. A rua Já? Não. Ele é um dado correlacionado que eu peguei de outro lugar. Mas por que apareceu Deus? Porque veja, eu estou no B2. Aqui está escrito B3 da outra coluna. Se eu puxo esse para o lado, automaticamente ele já faz a mesma relação B para C. Quem que está aqui agora ao invés de B3? Estamos em C3. Olha só, B3. Quando eu copio para o lado, ele já automaticamente vai fazendo uma correlação diretamente proporcional de mudança. Então, se você vai correndo para o lado, ele corre as letras. Se você corre para baixo, quem está abaixo de Carol? Não é o Heitor? A partir disso, se você pegar todo mundo aqui e puxar para baixo, ele que antes estava em E3 vai para E4, certo? Ele vai descer uma linha. Pá, olha lá, B4, C4, D4, E4. Ou melhor assim, E4, tá vendo aqui? Esse é o movimento natural do processo. Por que é importante, então, nós mantermos uma base de dados estruturada como foi posta aqui? Porque facilita quando você vai fazer correlações para desenvolver relatórios.
certo? Então, esse é o processo que nós vamos desenvolver ponto a ponto, inclusive na manipulação de dados vindo pelos usuários. E a gente vai aprender um pouco mais disso à frente. Seguindo então por aqui, o que eu queria que você pegasse agora, tá? Se você já conseguiu estruturar uma base, você já entendeu que isso aqui é um jogo de batalha naval, certo? Onde você vai escolher a coluna e a linha para acertar uma informação. Quando você coloca igual, você abre a possibilidade de escrever fórmulas e correlações, mas nesse momento eu só quero que você consiga trazer um dado de outro lugar para cá. Olha lá. E que você consegue correlacionar ambientes diferentes com os mesmos dados. Ou seja, quando nós temos esse dado aqui que está posto em tela, nossa base ela vai estar sempre estruturada. O relatório ele não precisa estar com a mesma estruturação, certo? Então aqui eu posso colocar um cabeçalho falando assim, relatório de alguém, certo? Uma pessoa. A partir daqui, nós vamos, ó, aí a gente vai diagramar um pouquinho. Coloca negrito, aumenta a letra para 12. Aí a gente vai pegar e vai começar a colocar aqui, ó, nome, endereço, bairro, peso. A gente vai colocando as informações aqui para estruturar esse processo a partir da nossa base. Então eu posso colocar o nome, eu quero o nome de quem? Eu quero o nome da Bianca. E o endereço? Eu quero o endereço da Bianca de novo. E o bairro? O bairro é da Bianca também. E assim por diante. Olha lá, eu estou vindo aqui fazendo esse movimento. Então eu não diagramo como base num relatório para ser impresso na minha base de dados. Lembra? Volta aqui ao conceito, base de dados, relatório, certo? Então, minha base, ela sempre tem esse formato de banco de dados. E você vai lançar, nós vamos lançar e manipular isso de outras formas mais para frente, mas esse é o conceito. A partir disso, você cria visualizações possíveis para facilitar a visualização do usuário e deixar o negócio mais bonito. A gente podia botar uma fotinho aqui, pode mesclar células, deixar um buracão e falar assim: aqui iria uma foto bonita da Bianca, certo? Por exemplo, certo? Supondo que houvesse uma foto, eu poderia deixar aqui, ó, centralizado ao meio. Aí aqui você também pode deixar isso aqui centralizado ou à direita. Olha lá, a partir daqui você está criando um relatório, tá vendo? E aí você pode pegar, deixar aqui mais fininho. Você pode diagramar um relatório aqui, mas você está vendo que a origem do seu dado ele não está no relatório? A origem do seu dado está na sua base. E assim você costuma. Por isso que tem esse monte de abinha aqui embaixo. Não é só para você ficar criando cópia de backup ou coisas assim. Isso aqui é para você conseguir separar a estruturação de base, o front e o relatório. Ainda poderia ter um local onde você tem esse relatório, que é o que. Supondo que eu quisesse vir aqui e fazer a seguinte opção, tá? Validação de dados. A gente vai fazer isso depois com mais tranquilidade, tá bom? Ó, eu selecionei todas as pessoas aqui que eu tenho como opção. Eu vou explicar isso depois. Mas por hora, ó, você vê que eu tenho minha base, Leandro, Carol, Heitor, Bianca. Eu venho aqui, ó, eu coloquei uma caixinha de seleção no meu relatório, onde eu posso escolher quem eu quero. Eu quero o Heitor, eu quero o Leandro, eu quero a Bianca, ou eu quero a Carol. E a partir disso, nós poderíamos fazer fórmulas aqui que puxam automaticamente através da minha base de dados quando eu seleciono a pessoa. Tá vendo como isso é uma forma de você separar uma base de dados estruturada e pesquisável de uma visualização editável para ser impressa, por exemplo, ok? Então, o que que eu queria trazer para você até aqui? Vamos fazer um catado aqui para a gente fechar esse primeiro passo, esse primeiro momento do nosso treinamento. Você já entendeu que nós temos o Google Sheets? Nós temos o Google Sheets e outras ferramentas do Google dentro do Workspace que você consegue, através do Workspace, buscar essas outras ferramentas que estão disponíveis para a gente.
nós conseguimos criar e salvar arquivos. Esses arquivos são salvos automaticamente no seu Google Drive. Esse Google Drive pode ser compartilhado com outras pessoas e sincronizado no seu computador através das suas pastas. Quando você cria um arquivo, ele vai criar um arquivo de planilha, onde você pode criar várias opções de planilhas no mesmo arquivo. Nisso, nós temos N coisas que você pode fazer através desse arquivo, inclusive criar um novo arquivo em branco de uma galeria. E quando você for fazer esse arquivo, a boa prática de criação de planilhas diz que você tem que ter uma base de dados limpinha para você poder pesquisar e um outro local onde você cria os relatórios, que aí você vai utilizar ferramentas diferentes disponíveis no seu Sheets para que você possa tanto manipular de uma forma legal esses dados, quanto gerar relatórios ou uma informação mais consolidada de um pedaço daquilo que você quer fazer. É isso que eu queria trazer com você até aqui. Então, qual o exercício que você tem que fazer agora? Você vai abrir uma conta do Google, você vai acessar o Sheets, você vai criar um novo arquivo, você vai ver esse arquivo posto lá no seu Drive, você vai abrir esse arquivo, você vai criar uma base de dados semelhante a essa que eu estou colocando aqui, ou uma outra base que tem a ver com o seu trabalho. Leandro, eu trabalho com compras. Faço aqui nome do seu produto, preço, última data de compra. Leandro, eu trabalho com festa. Então, coloca a lista de convidados e quem e qual é a característica desse convidado. Leandro, eu trabalho com planejamento de projetos. Faça aqui quais são as etapas de entrega do seu projeto e as datas específicas para entrega. Então, planilhe. Informações pessoais de uma pessoa e formate isso de uma forma adequada, colorido, com essa barrinha aqui que não corre. A partir daqui, isso vai ser essencial para o próximo processo. A gente vai fazer cálculos automáticos funcione. Se você não fizer uma base de dados estruturada bonita, nós não vamos conseguir fazer o cálculo automático sair de uma forma fácil também, tá bom? Então, bora para o exercício e vai lá e faz, certo? É para fazer. Valeu.